Como que pode, 2 semanas depois de assassinarem o seu marido, ela vir a público e fazer isso aí que você acabou de ver? Perdoar o Tyler, aquele que tirou a vida do marido dela. Bom dia! Tudo bem aí com você? Aqui tudo ótimo, graças a Deus. Juntos aqui com vocês para mais uma reflexão do nosso canal Meditar. Toda quarta-feira, um vídeo novo para abençoar a sua vida, fazer você refletir, fortalecer a sua fé. Esse é o nosso propósito aqui nesse canal. Se você é novo por aqui, já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like ou o seu dislike, não tem problema. E compartilhar essa mensagem, deixa um comentário também, nos ajuda a crescer com esse canal e abençoar o maior número possível de pessoas. Amém? Eu conto com você para isso. Vamos refletir um pouquinho? Semana passada falamos sobre o assunto do momento, né, o assassinato de Charlie Kirk, e não queria mais falar desse assunto, mas aconteceu algo nesse interim que me chamou a atenção demais, e é um assunto muito legal da gente falar, muito bíblico, que foi o que a esposa do Charlie Kirk fez no funeral dele, que reuniu mais de 100 mil pessoas. E diante de mais de 100 mil pessoas, ela fez isso aí, ó, dá uma olhada. Father, forgive them, for they not know what they do. That man, that young man, I forgive him. Como que pode, 2 semanas depois de assassinarem o seu marido, ela vir a público e fazer isso aí que você acabou de ver? Perdoar o Tyler, aquele que tirou a vida do marido dela. Veio a público e diante de mais de 100 mil pessoas, ela perdoa o assassino do seu marido. Como assim? Como assim, Erika Kirk? Como que isso é possível? E a gente quer falar um pouquinho sobre isso hoje. E a gente precisa começar entendendo uma premissa fundamental que a gente encontra lá no livro do profeta Isaías. No capítulo 55, versos 8 e 9, quando Deus diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Sabe, meu irmão, minha irmã, a Bíblia ela é muito clara com relação a princípios, propósitos e pensamentos. Olha o que Jesus deixou escrito no Evangelho de João, no capítulo 16. A partir do verso 1, ele diz assim a palavra de Deus: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora
em que todo o que vos matar julgará com isso. Tributar culto a Deus. Verso 3. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. A Bíblia já anteviu o que estaria por vir na vida do cristão. Tem um outro verso que eu quero ler também, Mateus, capítulo 24, verso 9. Olha só, Jesus já nos advertiu quando aqui esteve presente nesta terra. Mateus 24, verso 9 diz assim: Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Charlie Kirk morreu, foi assassinado, não porque ele se posicionava com princípios da direita, mas porque ele carregava o nome de Jesus Cristo. A gente já falou isso no vídeo passado. O nome de Jesus incomoda, é motivo de perseguição. E a gente não deve se escandalizar por isso. Já fomos avisados. O apóstolo Paulo, na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, verso 12, ele diz assim: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Serão perseguidos. Mas a despeito de tudo isso que a gente já sabe, ok, seremos perseguidos. Mas qual é o modelo? Qual é o exemplo? Qual é a conduta? Isso que a Erika Kirk fez, da onde vem isso? Da onde ela tirou essa força? E a gente encontra um modelo para isso na crucificação do Senhor Jesus. Abre comigo a sua Bíblia, se você tem aí, no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, quando Jesus está ali, sendo crucificado injustamente. Ele não tinha culpa, mas naquele momento onde ele podia, com uma palavra, rogar ao Pai que enviasse uma multidão de anjos, uma miríade para livrar eles, para livrar ele, exterminar todos aqueles seus opressores. O que ele faz? Olha só, Lucas 23, versículo 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha a declaração de Jesus naquele momento mais terrível da vida dele. Ele roga ao Pai e diz: Pai, perdoa eles, Pai. Eles não sabem o que fazem. E é daí que vem toda a base para o nosso perdão. Sabe, a gente precisa entender um princípio fundamental do perdão nas nossas vidas. O perdão, ele não somente libera o ofensor, mas ele libera aquele que foi ofendido. O que Erika Kirk fez diante de mais de 100 mil pessoas, dizendo: eu perdoo aquele jovem, foi se liberar para prosseguir. Porque enquanto a gente não libera através do perdão aquele que nos ofendeu, aquele que nos agrediu, nos machucou, a gente vive carregando ele para cima e para baixo o tempo todo. Porque a gente acorda pensando no opressor, no ofensor, naquilo que me fizeram, naquilo que de forma injusta fizeram contra mim. E a atitude de Erika Kirk, ela tem por base o perdão de Jesus por nós. Nós éramos os ofensores contra Deus.
E Jesus vem a esse mundo para pagar o preço do nosso pecado, para nos perdoar, nos redimir. E aí a gente entende que a base do meu perdão não é o que eu sinto, e sim o que ele fez. Isso muda tudo, isso torna possível. E eu queria finalizar lendo para vocês uma parábola que Jesus deixou para a gente como modelo da base do nosso perdão, que a gente encontra lá em Mateus 18, a partir do verso 23. Eu vou ler o texto todo com vocês. Presta atenção nisso. Mateus 18, verso 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, muito menos do que ele devia. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Uau! O perdão. A base do perdão não é o que eu sinto, não é o que eu penso, não é a vontade que eu tenho de fazer certas coisas. A base do perdão é o que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele nos perdoou. Erika Kirk apenas pôs em prática um dos princípios mais nobres do cristianismo, o perdão. O perdão. Quando ela perdoa aquele jovem, ela está automaticamente declarando a sua liberdade em Cristo, obedecendo a palavra e se fazendo isenta de todo o peso que a falta do perdão poderia trazer para ela. Que lindo! Que lindo! Foi uma cena muito nobre de se ver, difícil demais de fazer, mas a única alternativa para que ela viva a sua vida livre, livre do peso do Tyler. Gesto nobre. Isso só foi possível porque ela entendeu o perdão de Jesus Cristo na vida dela. E diante de tudo isso que nós estamos refletindo aqui, a minha pergunta é: você precisa perdoar alguém? Você carrega o peso da falta do perdão a alguém que te ofendeu, que te fez mal, te machucou, foi injusto com você, te trouxe dor, te trouxe dano? Você tem carregado esse peso? Meu irmão, minha irmã,
Tome como base o que Jesus fez por você. Perdoou o seu pecado, escreveu o seu nome no livro da vida, te redimiu, tirou de você toda a culpa. Não carregue um peso que você não precisa carregar. O perdão te libera, o perdão alivia. A falta de perdão é um fardo que a gente carrega, que machuca, nos massacra diariamente. Eu sei que não é fácil, mas esse perdão só é possível em Cristo. Então, se você precisa perdoar alguém, peça para o Senhor colocar esse desejo no teu coração. Ele já fez tudo, já está tudo no pacote. Você já tem o que você precisa. Agora você só precisa dar esse passo de fé, de com a sua boca e com o seu coração dizer: eu perdoo, eu te libero, eu não vou mais carregar esse peso que tenho carregado por conta da falta do perdão. E talvez um dia essa pessoa venha te pedir perdão e você vai ter o prazer de dizer: eu já te perdoei faz tempo, não carrego esse peso faz tempo. Pensa nisso, tome como modelo o exemplo de Erika Kirk, que teve esse gesto nobre, perdoando aquele que assassinou o seu marido. Mas foi isso que Jesus proporcionou para nós. Não carregue além do que você precisa carregar. Libere, perdoe e viva livre, leve e solto. E que o Senhor te abençoe.